Quero 3. 3? Ave Maria, você escolheu mais legalzinho que tem. Bom, meus abençoados, vamos começar com a frequência? Eu acho que eu não te respondi, Taimon. Você perguntou se é o mesmo lugar que eu tô, né? Só tô... A diferença é que eu estou usando o telefone, Uma tá? iluminação também. A diferença é a qualidade da câmera. As mesmas duas lâmpadas estão acesas. A diferença é só a qualidade da câmera e do áudio também, eu imagino. Porque esse microfone do notebook não é lá essas coisas. Frequência. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, ver se dá certo. Não tá dando eco não, né? Tá não. Que bom. Vamos lá. Ana Luísa. Ana Luísa parece que não está presente. Yasmin Albuquerque. Está presente. Yasmin Albuquerque presente. Ashley Raika. Ashley não assiste a aula faz tempo, né? Caio. Com licença, professor, essa segunda conta do senhor é o quê? Ela é do celular? É a mesma conta minha, tá? É porque eu estou usando o notebook para administrar documentos, fazer a frequência, ver aqui a tela porque é mais dinâmico. E eu estou usando a câmera para transmitir áudio e vídeo. Entendeu? Entendi. Caio, cadê o Caio? Sumiu? David, Ellen, João Vitor está presente. Maria Clara também. Maria Isabelle não está. Maria Luísa. Maria Luísa. Parece que não está. Maria Yasmin. Também não. Mariana Vitória. Também não. Monique. Monique, cadê? Tá aqui. Monique está presente. Nátia. Nátia não se encontra. Samantha e Taimon estão presentes. Eu tô presente. Ah, é o Caio, né? Tá Qual a vendo? página, professor? Como Maiane? Qual a página do livro? Livro de História na página... Lá na arquitetura é a página 202. 202, tá? Agora vamos pro B, tá bem? Ana Cecília. Nós vimos isso na aula passada, que você faltou ontem, né, cara? Antônia Raika. Raika Pinheiro, cadê? Raika Pinheiro, não tá. Damile tá presente, Maiane também. O Gabriel também. João Pedro Ribeiro. Letícia Borges está presente. Márcio da Silva não está presente. Pelo menos não que eu esteja vendo. Eu faltei porque o dia inteiro estava sem internet. Eu sei, Caio, eu sei, viu? Não se preocupe. Clarissa está presente. Maria Letícia. Miguel Ângelo. Cadê o Miguel, hein? Professor, você colocou o Gabriel? Sim. Nara. Nara não está presente. Eu vi na hora que você entrou, tá bem? Pedro Maciel. O Miguel chegou agora. Pedro Maciel não se encontra. Ronald Eric. Acho que eu vi o Ronald aqui. Ronald está aqui. E José Henrique também está presente. Só ver aqui se faltou alguém que está presente que eu não coloquei. Não, coloquei de todo mundo. Vamos lá. Página 202, nós estávamos falando sobre arquitetura grega. A gente vai retomar a leitura do começo, tá bem?
faltou ontem que eu tava sem internet. Tá certo, Samanta. Vou justificar sua falta também, tá? Boa tarde, Miguel. Coloquei sua presença, tá? Eu vi na hora que você chegou. Vou tirar esse fio aqui da frente. Pronto. Até que a gente leu esses 2 primeiros parágrafos, mas para a leitura não ficar solta, a gente vai retomar dessa parte, tá bem? Do primeiro parágrafo. Página 202, livro de história, tá bem? Página 202, livro de história. Assim como em outras civilizações da antiguidade, a arquitetura grega se desenvolveu. Deixa eu só tirar um fio que está aqui na frente. Ótimo. A arquitetura grega se desenvolveu sob a influência direta da religião e dos fatos históricos, como a Guerra de Troia e a Guerra do Peloponeso. Eu sempre acho esse nome engraçado. Os fatores políticos também foram determinantes, pois as construções eram de caráter público, empregando uma vasta mão de obra, que ajudava a reduzir as tensões sociais. Os templos religiosos Os templos religiosos, em sua maioria, atribuídos aos deuses mitológicos. Eram, em sua maioria, atribuídos aos deuses mitológicos, expondo os padrões que integravam o equilíbrio, a beleza e a simplicidade. Eram divididos em vestíbulos, sala do Deus e o tesouro. As construções gregas, a partir do período clássico, eram bastante produtivas e de fácil execução, pois usavam encaixes de pedras talhadas, e precediam do uso de argamassa. Só ver o que está acontecendo aqui no chat. Deixa eu ver isso aqui. Peraí. Deixa eu ver. Faltei porque estava sem internet. Tá certo, Domingo. Ontem teve aula sim, tá? Não teve na segunda-feira. Página 202 do livro de história, tá bem? Tá saindo o áudio aqui? Tá. Continuando. Aqui. Os arquitetos mais conhecidos na Grécia Antiga foram Calícrades e Ictinos. Deixa eu só dar um zoom aqui para ler melhor. Calícrades viveu no século V a.C., tendo sido o responsável pela construção do Pártenon e das muralhas que ligavam a cidade de Atenas ao porto de Pireu. Ictinos, arquiteto que viveu no século V a.C. e que, ao lado de Calícrades, ajudou no planejamento e na construção do Pártenon, em Atenas. Ambos eram de total confiança do arconte Péricles. Pártenon, na Acrópole de Atenas, foi construído no século V, na época do máximo esplendor da cidade. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Só tentando recapitular, o Péricles. Péricles foi o que consolidou a democracia na Grécia. Exatamente, bem lembrado. Inclusive para quem... Deixa-me ver aqui. Eu peguei a frequência de outra disciplina, mas ainda é nessa turma. Como eu ia falando. Não sei, eu acho que ninguém ficou com nota baixa em geografia nessa turma. Deixa eu só ver se der em história, aliás. Que no caso seria a mesma coisa. Professor, Oi. você já botou a nota do estimulado? Já sim.
Então ainda falta algum professor botar. Eles estão lá no Diário Web. Mas não. Deixa eu ver aqui. Teve um que em história ficou com a nota 1, 2. Esse aqui dá pra ajeitar com as atividades. Esses dois aqui dá. Provavelmente ninguém vai ficar com nota baixa, não. E no sexto ano A, deixa eu ver aqui. Só um momentinho, tá? Porque eu fiz um trabalho avaliativo sobre justamente essa questão do Péricles e da democracia. Frequência não, notas. Notas, deixa eu ver essa daqui. Eita, essa aqui tá complicada. Deixa eu ver. Pois é, tem uma turma que não entrega atividades, rapaz. Aí complica, viu? Então não vou falar muita coisa não, que é para não dar spoiler do trabalho. Enfim, vamos voltar aqui. Respondendo diretamente a sua pergunta, sim, Péricles ele consolidou a democracia. Não necessariamente começou com... Peraí, vou responder sua pergunta. Ele não iniciou o processo democrático na Grécia, certo? Ele apenas consolidou. É como, deixa-me ver, alguns projetos de algum governo. Vamos pensar aqui no governo A, começaram com algum projeto de combate ao analfabetismo. Só que esse projeto só foi consolidado no governo B, no governo que veio depois, certo? Consolidado, a ideia foi firmada, concretizada, certo? Foi, como o próprio nome já diz, fizeram dela uma ideia sólida, consolidaram. Da mesma maneira, a democracia grega, certo? Péricles consolidou esses conceitos. Só lembrando aqueles velhos detalhes, que não era uma democracia para todos, como a gente sempre sabe. Como a gente já estudou, né? Voltando aqui para a escultura grega. As esculturas gregas ajudam, aliás, a traçar e reconstruir os costumes e a cultura das cidades gregas. Ora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Assim como a arquitetura, a escultura era bastante influenciada por aspectos religiosos, essencialmente relativos à mitologia grega. Também se destacava pela reprodução do corpo humano, externando a ideia da estética como beleza física, destacando a perfeição dos deuses se materializando na figura humana. Aquelas estátuas gregas com a representação de um amplo estudo de anatomia, onde você via belíssimas proporções corporais e musculares, né? Toda aquela escultura que era fruto de um estudo bem profundo e delicado sobre a anatomia humana. A escultura se apresentou em 3 fases distintas. Período arcaico, período clássico e período helênico. Um exemplo de estátua do período clássico, representando de maneira excelente esse estudo de anatomia, está aqui na página... Qual é essa página aqui, meu Deus? 203. Página 203 é logo aqui na parte superior direita. Alguém queria falar alguma coisa? Acho que eu ouvi um microfone sendo ligado. Professor, esse destaque em relação à força física, por exemplo, uma pose, etc., em relação a estátuas e esculturas dos deuses, é uma forma também de prestar respeito a eles, Peraí, né? destaque é o quê? Físico que você falou? O destaque, como ele diz aqui, dá destaque, por exemplo, visual, força física, etc. Isso era uma Força forma... física? Não,
beleza física, certo? Não Beleza, necessariamente a física. força. Eu Estamos sei, eu tratando quis aqui dizer da que fosse assim, estética. algo referente a, por exemplo, músculos. Sim, como o próprio texto fala isso, né? Destacando, é um destaque à perfeição das formas divinas, ou seja, dos deuses, se materializando, se personificando na figura humana. Aí outra coisa que eu queria, aí isso que eu queria saber. Isso era uma forma também de prestar respeito a eles também, né? Aos seres mitológicos. Com certeza. Período arcaico. Ainda havia muita influência da cultura egípcia. Usava-se o mármore como material principal. Visava destacar o homem em sua condição jovem, onde se está no auge da força, da juventude e da beleza. Período clássico. A questão atlética e estética se destacava nesse período. A maioria das obras reportava aos atletas que disputavam modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Usavam principalmente o mármore e o bronze para a produção de suas esculturas. Período helênico, só algo que eu já falei nessa turma aqui, eu imagino que eu já falei, mas que eu vou repetir. Esse culto à beleza corporal não era algo apenas ligado à estética, ao que era belo, certo? Claro que também tinha um entrelaçamento da mente com o corpo, da saúde mental e corporal. Não é à toa que todos esses grandes filósofos, pensadores do mundo antigo, Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles eram atletas, certo? Praticavam atividade física com uma certa regularidade para manter a saúde corporal, assim como praticavam, vamos dizer assim, exercícios mentais, certo? Para manter a saúde corporal e mental alinhados. Porque não É adianta como nada. dizia aquela expressão grega, corrupção e nutrição. Exatamente. Período helênico. A escultura teve grande influência nesse período por meio dos investimentos de Alexandre o Grande, que a partir da Macedônia dominou a Grécia. O contato com diversos povos conquistados na expansão grega influenciou nas técnicas de esculpir. Claro que essa troca de culturas, obviamente, também ocasionou numa troca de técnicas de navegação, técnicas de guerra, técnicas de manejos e de manufaturados e, claro, técnicas de escultura também, de esculpir. Atenas foi o centro cultural nesse período, que avançava nas expressões faciais de suas esculturas, destacando o homem como centro da arte. Os gregos tinham um tipo de coluna bem peculiar, as cariátides, que eram figuras femininas que serviam de coluna ou pilar de sustentação. Vamos dar uma, deixa eu ver que horas são aqui, dá tempo? Dar uma praticada no conhecimento. Duas questões para agora e o resto para casa. Considerando que a próxima aula é terça-feira, considerando que segunda-feira vai ter uma folguinha, né? Na próxima Não. segunda já tem folga de novo, mas por quê? Não, filho, não, eu não falei prova, eu falei Prova. folga, mas Eu não é sei, nessa não, é no folga. dia 12. É no dia 12. Não, deixa pra lá o que eu falei. Você não tá tão preocupado com prova, mas não com Né? Eu Primeira só fico que eu questão. não deixo pra gente fazer a primeira e a segunda em casa, porque aí seria só 3 questões pra gente fazer e nem ficaria com graça fazer dever. Aí é? Maiane, para de falar, Maiane, deixa assim. Não, Maiane, não, é melhor assim mesmo. Eu tô do lado da Maiane. Silêncio, sem confusão. Não é isso que a gente estuda em ética. Vamos falar nesse tom, olha, como é legal falar com calma, tá? Nesse tom, tá ótimo. Sem
gritaria. Vamos lá. A primeira questão, vou explicar as 5 questões. A cultura grega é considerada uma das mais importantes da história das civilizações. Quais fatores levaram a Grécia a ter esse destaque? Vamos lembrar aqui, antes de mais nada, certo? Que esse destaque tem função principalmente no contato com outros povos, certo? Uma espécie de aculturação. E que principalmente tivemos os povos jônios, só dar uma dica, jônios e dóricos, que influenciaram na cultura grega. Eu acho que eu respondi 40% da questão. Segunda questão. Desde sua origem, o homem buscou atribuir a deuses os fenômenos da natureza que não tinham explicações, como raios, trovões e ventanias. Associado a isso, desenvolviam rituais que revelavam muito do cotidiano e das crenças. Com os gregos não foi diferente. Até esse crenças, a gente está falando de várias culturas da humanidade, tá certo? Várias civilizações ao longo da história da humanidade, que por não saber explicar o que é um simples raio, dizia, não, isso é coisa de tal Deus. Aí, com o tempo a ciência foi avançando, foram descobrindo que não era obra desse tal Deus, e meio que esse tal Deus morreu, vamos dizer assim, porque a ciência diz que não é obra divina, é outra coisa aqui que acontece. Continuando, com os gregos não foi diferente. Como era a compreensão da religião na Grécia Antiga? Claro, era uma questão importantíssima, essa questão religiosa. Vamos lembrar uma dica para responder essa daqui também, que os gregos nem sequer eles tomavam suas decisões sem antes consultar os deuses, certo? Vamos lembrar desse detalhe. Terceira questão. Os deuses mitológicos eram cultuados e reverenciados pelos gregos, que temiam seus castigos. Cada fenômeno da natureza que não tinha explicação era representado por um deus, ou seja, os fenômenos com explicação, a gente sabe o que é isso aqui, não vamos criar um deus para isso aqui. Agora, o eclipse, nossa, eu não sei o que é o eclipse, como ocorre. Cria um deus para isso aí e está resolvido. Como se essas divindades viessem para confortar as inquietações do homem e tudo aquilo que ele não sabe. Sendo assim, cite alguns deuses e suas atribuições. Por exemplo, Atenas, na Grécia, tá? Falando da Grécia. Atenas era deusa da sabedoria. Outro exemplo, mais fácil. Zeus era o criador do universo, dos homens, e era o deus dos raios. Pronto. Falei de um. Professor, a questão diz cite alguns deuses. Se eu citar, deixa eu ver, 3, tá bom? Tá bom. Na verdade, 2 já iria satisfazer a questão, porque alguns tá no plural e 2 também tá no plural. Mas assim, coloque uns 3, tá certo? Uns 3 tá maravilhoso. Ora. Vamos lá. Quarta questão. Quais os gêneros teatrais mais importantes na Grécia Antiga? Cite seus principais representantes e suas obras. Temos um Xerox Gomes aqui. Preste atenção aqui nessa questão. Quais os principais, os gêneros teatrais mais importantes, certo? Na Grécia Antiga? Vou dar uma dica. Eram 2, certo? Eram 2. Basicamente era isso. Mas a questão segue e pede seus representantes, ou seja,
seus escritores, as pessoas que produziram essas obras. E quais eram essas obras? Uma das minhas favoritas é Medeia. E sim, ela está dentro dessa resposta aqui, tá certo? Pera, como se escreve o nome desse cabra mesmo? Qual, Maiane? O que Nome de quem? o que a Letícia botou aí no chat. Mas qual é o jeito certo de se escrever? Sherlock Holmes, com SH. Quinta questão. Professor, nós fazemos apenas a 1, a 2 e a 3. Como é? Nós fazemos apenas a 1, a 2 e a 3. Eu não entendi. Fala um pouquinho afastado do Nós, microfone. nós faremos apenas a 1, a 2 e a 3. E a 4. Vamos fazer o dever todo. Não tô entendendo, Taimo. Tá, tem muito barulho além da sua voz e tá abafando o som. Escreva aqui no chat que é melhor. Ele falou, por que a gente não faz logo todo? Eu tô tentando explicar aqui. Não, não é isso. A filosofia grega foi uma das principais heranças deixadas pelos gregos. Cite os principais representantes e a base dos seus pensamentos, é claro. A gente viu 5 lá em cima, tá certo? Vimos o Protágoras, vimos Heródoto, vimos Sócrates, vimos Aristóteles e vimos Platão. Eu respondi metade da questão. Você vai apenas dizer qual era a base do pensamento deles. Por exemplo, um fazia parte da escola sofista, por exemplo, certo? Você vai me dizer quem era este. Vamos dar uma pequena avançada lá para a página 206, certo? Página 206. Peraí, você vai passar tudo isso pra casa? Vamos sim. As questões aqui são facinhas de resolver. Lembrando que é para a próxima terça-feira. Agora que é quarta. Hoje é quarta, né? Porra. Já quarta-feira, para a próxima sexta-feira. Ou terça-feira. Primeira questão. A civilização grega da antiguidade deixou para outras sociedades um amplo legado que se expressa em vários campos, como o cultural e o político. Das alternativas a seguir, essas aqui são mais fáceis, pessoal, porque é objetivo. Aliás, objetivas, são questões objetivas, certo? Eu sempre confundo em olhar para a câmera ou para a tela. Vamos lá. Das alternativas a seguir, assinale aquela que não corresponde a um legado da Grécia Antiga. Essa daqui a gente pode até fazer juntos. Temos basicamente 10 minutos. Vamos lá. Das alternativas a seguir, assinale aquela que não corresponde a um legado da Grécia Antiga. Letra A. Os primeiros relatos tidos como históricos foram atribuídos a autores gregos, como Heródoto e Tucídides. Os primeiros relatos, na próxima semana o professor vai só corrigir, depois para a unidade 4. Exatamente, é o que eu pretendo. Para a gente tentar encerrar esse livro mais rápido. Vamos lá. Os primeiros relatos, a gente não vai nem ler o nome desses dois aqui não, embora a gente viu sobre Heródoto. Os primeiros relatos tidos como históricos foram atribuídos a autores gregos. Ou seja, o pai da história, ou os pais da história, dos registros históricos, vêm lá da Grécia. A gente viu isso. Vimos algo parecido com isso aqui no nosso texto. O pai da história é grego.
aquela pessoa que achava importante registrar esses feitos do seu povo. A gente viu isso nos nossos textos aqui? Sim ou não, pessoal? Vamos lá rapidinho, que é pra gente resolver mais questões para ficar pouco trabalho para casa. Está em qual questão mesmo? É um. Na primeira questão da página 206. A questão diz o seguinte: das alternativas a seguir, assinale aquela que não corresponde a um legado da Grécia Antiga. Ou seja, temos 5 alternativas. 4 se referem a coisas que o povo grego antigo deixou para nós e uma não. Tem que ter calma, tem que ter muito calma nessa hora que a gente tem que analisar. É. Vamos Deixa eu lá. ler aqui direito. Eu vou na E, aí eu vou ler aqui com mais atenção, aí eu vou ver se eu troco de opção. Deixa eu ver aqui, mas eu vou na E. Só um momentinho. Vamos lá, vamos com calma, preste atenção. A letra A diz que o povo grego foi o primeiro a registrar os fatos, os feitos históricos, certo? Ela diz isso. Se é verdade, você não marca, certo? Se for falsa essa afirmação, aí você marca ela e pronto, pula para outra. Letra B. A concepção criada pelos gregos do exército como uma força permanente composta de soldados profissionais. Tá correto? Letra C. As representações teatrais, tragédias e comédias surgidas na Grécia no contexto das festividades dionisíacas. E, gente, a gente está na primeira questão. Primeira questão, página 206. Porque, tipo assim, ó, por que que a gente tá em dúvida em qual questão é? Porque essa questão tá sendo muito detalhada, a gente tá achando que não sabe, tá perdido no mundo da lua, entendeu? Estamos na sexta questão. Na primeira questão da página 206. Olha, até o professor se confundiu. É porque vocês estão me confundindo aqui. Perguntando página, perguntando questão. Página 206, primeira questão. Letra D. Aliás, a gente estava na letra C. A letra C, basicamente, ela diz que o teatro, a tragédia e a comédia surgiram na Grécia nas festividades dedicadas a Dionísio. Tá correto isso? A gente viu isso no nosso texto? Vimos ou não, pessoal? Não. Não? A C a gente viu, a C nós vimos. A C, nós vimos, a C tá correta. Isso, Taimon? Não, pera, eu queria dizer que a C é verdadeira, ou seja, a gente não marca a C. Correto. A C a gente não marca. Pronto, a gente fizemos um pequeno avanço, né? Avançamos 20%. Eu vou na D. No caso, você Eu vou acha na que a D... Só um momento, pessoal. Você acha que a D, ela não corresponde a um legado da Grécia Antiga. É isso, Maiane? É, sim. O que eu estou querendo... Vamos lá, vamos com calma. Vamos ler a D. Vamos ler a letra D. O regime democrático, nascido a partir da experiência política característica da cidade grega de Atenas. Então, peraí. Quer dizer que o regime democrático, aquela ideia do Péricles, nasceu a partir de uma experiência que é característica da cidade grega de Atenas. Ou seja, começou em Atenas e se consolidou em toda a Grécia. Verdadeiro também. É uma afirmativa verdadeira. Isso é parte do legado grego antigo. Você não vai marcar a letra D também. Avançamos mais 20%. Eliminamos a C e a D, certo? Elas são corretas. Então Item vou E. na A. Mas você leu A? Não. Eu também estou na África. Vamos lá. Letra E. O desenvolvimento na Grécia do pensamento filosófico
pelo qual se poderia compreender de forma diferenciada o universo. Correto? Vimos até mesmo na última questão da atividade anterior, 5 grandes filósofos com esse pensamento diferenciado. Letra E também corresponde a um legado da Grécia Antiga. Avançamos mais 20%. Caminhamos 60%. Agora vamos eliminar. Se a gente eliminar mais uma, a gente mata a charada. Letra A e a letra B é o que a gente tem aqui. Os primeiros relatos tidos como históricos foram atribuídos a autores gregos, como Heródoto e Tucídides. Os primeiros registros de história que se tem é desse povo? O pai da história é grego? É isso que eu quero saber. Não? Não sabe? Eu tinha marcado aqui na página, mas eu perdi. Mas o Heródoto, pessoal, ele é o pai da história, tá certo? Heródoto é tido como o pai da história. E sim, a letra A está correta, certo? Letra A está correta. Então só nos resta marcar a letra B. Só Letra porque B ninguém foi na está pop. incorreta. Certo? Letra B. B, né? B de... Heródoto, ele era um historiador grego, certo? Nascido, viveu entre 485 a 425 a.C., certo? O Heródoto de Halicarnasso. Halicarnasso mudou... Halicarnasso, que eu falei rápido. Hoje se localiza na Turquia, certo? No caso a gente vai falar do Heródoto, vou até mostrar para vocês. Na página 200, exatamente, página 200. Deixa eu só pegar aqui o apresentador aqui. Já vai acabar o mesmo. Aqui. Pronto. Oh, que coisa. Vejam só, Heródoto de Halicarnasso é considerado o pai da história, certo? A gente viu isso na página 202, aliás, na página 200. Ok. Agora vamos avançar mais um pouquinho. Ah não, acabou. Acabou. Já. 1 minuto. A gente vai ficar com essas 7 questões, né? Até a quinta questão da página 204. Fizemos a primeira questão da página 206. E vamos ficar com a segunda e a terceira questão dessas páginas também. A terceira questão, basicamente, você olha para ela e já marca. Não entendi. São 7 questões. Não, mas é isso, eu tô aqui na situação